Salve, salve, Marlos. Salve, Felipe, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Como é que tá? Eu achando que em Vitória você sabe que a gente, né, bate uma onda de frio, dá 20 graus, a gente diz que tá frio aqui e coloca um agasalho. Mas vendo você de cachecol aí, eu vejo que Curitiba realmente é onde a coisa aperta de verdade. Ontem à noite nós começamos aí a noite com 7 graus. Agora de manhã Nossa, amanhecemos com 12. minha, Temperatura normal aqui em Curitiba. Então, todo mundo bem. essa temperatura, a vida começa a se extinguir aqui em Vitória. Mas que bom, muito bom ter você aqui, né? Até para a gente dar início, então, se você estiver de acordo, a gente pode dar início já ao Lógico, nosso uma alegria. projeto. Gente, então, sem mais delongas aqui, eu gostaria de agradecer muito a todos que estão nos prestigiando ao lançamento desse projeto, a participação nessa live. Esse é um projeto, né, que estamos lançando hoje no escritório Peter Filho, Sodré, Rebouças e Sardenberg, com as lives Direito e Cultura. A ideia é que, a partir dessa live, né, esperando que seja a primeira de muitas, nós conseguimos sempre reunir aqui com um convidado para debater, conversar sobre alguma obra de arte, cinema, da televisão, literária, ou até mesmo musical, que seja, né? Mas sempre fazendo um elo entre a arte e o direito. Temas que sejam relevantes para o direito penal, a criminologia, a advocacia. E para dar início a esse projeto, né, a gente não pensou em ninguém melhor para participar do que o nosso grande amigo, Marlos. É uma grande honra poder contar com a sua presença aqui. Para quem não conhece, né, o que eu acho muito provável, é que nós estamos sempre juntos no nosso escritório, né, o doutor Marlos Arne de Oliveira, ele é sócio do Arne de Oliveira e Andreasa Advogados, né, escritório com sede em Curitiba, no Paraná, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né? Tem um currículo extenso, né, entre os quais, até vendo para a série dele, vi que o Marlos é até associado à American Bar Association, né? O que é impressionante aqui e tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje, né? E, enfim, Marlos, é um grande prazer estar com você aqui. E para a gente começar, né, para a nossa obra inicial que nós precisamos discutir, nós escolhemos uma série, né, atualmente disponível na Netflix, que é O Povo contra O.J. Simpson. Essa série ela foi lançada em 2016, estreou, e foi um grande sucesso, foi um grande sucesso de público e de crítica. Ela ganhou, na época, salvo engano, 9 Emmys, né, que é o prêmio da televisão norte-americana. Venceu nas categorias de atuação, né, com os atores que fizeram os papéis dos advogados principais do caso, né, os atores que interpretaram tanto a Marcia Clark quanto Johnny Cochran e o Chris Darden, todos venceram nessas categorias de atuação, e a série foi escolhida a melhor série daquele ano. E o caso é um caso famoso, talvez um caso lembrado na época como o julgamento do século pela imprensa norte-americana. E já fica o aviso aqui para as pessoas que estão nos acompanhando: se você não assistiu a série, né, aqui fica o nosso aviso de spoiler. Né? Nós vamos falar sobre as coisas que aconteceram sobre a série. Tem um amigo meu que diz que fato histórico não vale como spoiler. Se aconteceu, todo mundo já sabe. Mas eu não acho exatamente isso. Eu vou dizer até, Marco, eu, na época do julgamento, eu tinha uns 7 anos de idade. Né? Eu não sabia dos detalhes desse caso e nem do veredito até ver realmente a série e depois tomar mais conhecimento a fundo, né? Então, em linhas gerais, o que foi o caso do O.J. Simpson? O O.J. Simpson, ele era um jogador, né, na época, já em 94, aposentado, né, da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, né, e foi acusado do brutal assassinato, né, da sua ex-esposa, e de um amigo dela chamado
com Goldman foram encontrados mortos na propriedade dela na noite de 12 de junho de 1994. A partir de então, a promotoria e a polícia lideraram uma investigação que teve como principal suspeito o Jay, oriental Jay Simpson, incluindo, né, por conta de descobertas de um histórico muito grande de violência doméstica que tinha sido registrado, né, em anos antes, quando eles ainda eram casados, e encontradas provas ali, né, indícios que poderiam levar à autoria de sangue, né, materiais que teriam sido descartados pelo assassino, né, na casa da Nicole, né, e pelos detetives foi encontrada uma trilha de sangue que levaria, né, da casa dela até a casa do O.J. Esse sangue, a evidência do DNA, foi um dos pontos altos da promotoria naquele momento. Lembrando que na época ainda, o DNA ainda era uma evidência de forense ainda relativamente nova. Não tinha esse apelo que nós temos hoje em dia, essa citação popular, né? Todo mundo conhece o que é DNA. A defesa, o O.J. Foi indiciado pela promotoria, né, e foi acusado formalmente ocasionando uma fuga espetacular, e foi preso. O julgamento, então, foi iniciado com uma formação da defesa, né, foi contratada uma banca de advogados que na época foi chamada como time dos sonhos da advocacia dos Estados Unidos, né, incluindo profissionais na época muito respeitados, como Johnny Cochran, que era um advogado de direitos civis, Robert Shapiro, que era um especialista em negociação, F. Lee Bailey, o Barry Scheck, que foi um dos fundadores do projeto Innocence, né, que hoje já tão famoso, inclusive tendo participação do projeto no Brasil, né, e cuja tese de defesa era de que a prova havia sido contaminada, havia sido também plantada, em boa parte, por policiais e que havia evidências de racismo e más práticas na polícia de Los Angeles. O julgamento foi um julgamento extremamente midiático, uma transmissão quase diária, né, nas principais televisões norte-americanas, e muito longo, foram 11 meses de julgamento, terminando o julgamento, salvo engano, em outubro de 1994. Esse foi o caso em que um júri nos Estados Unidos ficou mais tempo incomunicado, por mais de 260 dias de incomunicabilidade do júri, né, onde, afinal, foi dado o registro, do julgamento, o veredito de inocente para o O.J. Simpson, né, levando toda uma especulação, né, sobre a verdade, né, desse caso, sobre o que poderia ter sido aproveitado pela promotoria, pela defesa, né, desde então. Posteriormente, houve desdobramento, foi condenado civilmente, né, numa ação civil movida pela família das vítimas, e foi condenado a pagar uma soma de mais de 30 milhões de dólares como responsabilidade pelas mortes, mas criminalmente foi inocentado. Dando todo esse panorama, né, Marcos, eu acho que já dá para a gente começar a conversar. E aí, fazendo já a provocação para você, porque eu já falei até demais, eu gostaria de conversar com você sobre essa questão, primeiro, sobre a publicidade nesse caso. Né? Você mesmo foi anfitrião recentemente de uma live no escritório em relação ao trial by media, né? O julgamento pela mídia. E esse caso do Odê foi um caso, talvez seja o caso mais paradigmático. O caso, para ter algum, para a gente contextualizar alguns números, né? Foram, né, na caçada, por exemplo, ao O.J., assim, a perseguição que foi feita na sua prisão inicial do Bronx, foram mais de 95 milhões de espectadores. A perseguição ao O.J. teve mais audiência do que a final do Super Bowl naquele ano nos Estados Unidos. O veredito do O.J., ao final do julgamento, foi mais de 100 milhões de espectadores, isso só nos Estados Unidos. Isso é um número maior do que das pessoas que assistiram um homem chegando na Lua, do assassinato do presidente Kennedy.
foram feitos estudos que no dia do julgamento mesmo, a produção, o trade na Bolsa de Valores de Nova York caiu 40%. As ligações telefônicas caíram 50%. Né? Ninguém queria perder o julgamento do OJ, todo mundo via, todos os dias. Como é que você enxerga, né, você que também já teve a sua cota de participação em julgamentos com atenção midiática, a possibilidade, nesse caso, de um julgamento, né, justo, um julgamento correto, e como é que você enxerga a possibilidade de atuação de um advogado criminal num caso como esse? Quando você me fez o convite, Felipe, eu fiquei muito feliz de nós tratarmos de um assunto mais distante do universo jurídico. Me ouve bem? Tô com muita falha? Tá ouvindo bem? Eu fiquei muito feliz porque a gente consegue conversar de maneira mais informal e eu fui dar uma pesquisada, eu assisti a série, reassisti a série e tem, para aqueles que gostarem do tema, tem um documentário da ESPN também, que é fantástico sobre o tema. Evidentemente a história é a mesma, os fatos reais são os mesmos. Então, nós temos um documentário na ESPN e quando do veredito do júri, era a abertura da Copa do Mundo e a audiência do veredito do júri bateu a Copa do Mundo. E mais impressionante do que isso, nos Estados Unidos, que é um país que hoje admira o futebol, mas gosta muito mais da NBA, nós estávamos naquele momento do veredito com um jogo de playoff muito importante acontecendo, daqueles jogos que param os Estados Unidos, e o veredito do júri também bateu o recorde de audiência em cima desse jogo da NBA. Durante todo o julgamento, a mídia atuou fortemente em todos os sentidos. Nós vamos passar por isso durante a live. O aspecto do racismo, a mídia atuou, mas nessa pergunta do Felipe é muito interessante perceber que a promotora do caso, e que começa o caso sozinha, depois quando nós entramos na questão racial do julgamento, nós temos também a vinda de um promotor negro, mas essa promotora ela foi trucidada pela mídia. A mídia chegou a divulgar fotos nuas que ela teve vazada por um ex-namorado. A mídia discutia o traje que a promotora usava. A promotora, em determinado momento, fez um penteado, um permanente, para mudar o cabelo, porque a mídia pressionava a questão da vestimenta e do cabelo, e isso virou o assunto nacional. E, inclusive, hoje, a carreira da promotora e desse promotor que atuaram no caso ficou encerrada nesse próprio julgamento por causa de todo esse impacto da mídia. Então, a mídia, eu quero dizer com isso, que a mídia impacta não só no julgamento em si, mas impacta também na atuação das pessoas. Então, como que vai equacionar esse problema? Nós fizemos, aqui na semana passada, nós fizemos um webinar sobre Trial by Media. Na próxima semana, o tema é tão interessante e tão importante que na próxima semana nós vamos fazer um outro Trial by Media na quinta-feira, tratando especificamente do caso Evandro, que é um caso aqui no Paraná extremamente rumoroso. Na década de 90, várias crianças desapareceram, houve uma acusação de que essas crianças foram utilizadas em rituais de magia negra, e isso gerou uma grande comoção, júri, e houve ali o impacto da mídia. Então, nesse caso do O.J. Simpson,
é preciso perceber, e isso acontece no Brasil todos os dias, eu disse ao Felipe que eu queria contextualizar a situação no Brasil, O.J. Simpson, negro, mas que se considerava branco. Vivia num bairro de classe A+, em Los Angeles, totalmente um bairro de brancos. O O.J. Simpson nunca foi um ativista negro, nunca foi um defensor das causas negras, apesar de, evidentemente, todos nós sabemos, ser negro. Quando começa o julgamento, há uma tentativa, o primeiro advogado, ele caminha para uma tentativa de acordo. Mas, com o passar dos dias, o advogado contratado, aí sim, um advogado negro, ativista negro, com vestimentas da raça negra, e ele trouxe para dentro do julgamento, com muita ressalva do O.J. Simpson no começo, trouxe toda essa questão do racismo estruturante nos Estados Unidos, que naquele momento, também na cidade de Los Angeles, ainda vivia o impacto de uma polícia extremamente violenta e que tinha tido aquele episódio famoso do Rodney King, que foi espancado pela polícia, enfim, que gerou uma série de protestos que até hoje estão em discussão aí com o hashtag Vidas Negras Importam, com esse movimento. Isso tudo se dá no julgamento através da utilização da mídia. Então, nós temos uma mídia que primeiro decide que um negro é culpado. Não houve nenhuma dúvida por parte da mídia em apontar o O.J. Simpson como responsável pelo assassinato da ex-esposa. Isso é a mesma coisa que acontece no Brasil. Quer dizer, se você tem crimes em que há uma pessoa negra, parte-se do pressuposto pela mídia e por boa parte da investigação de que esse negro já é culpado. Isso é uma situação que a gente enfrenta, infelizmente, todos os dias. A mídia assume depois essa questão racial como uma linha de defesa, e a defesa do caso utiliza a mídia para trazer a população, trazer a pressão para o julgamento, que é um fator ainda no Brasil desconhecido, porque nós temos um Ministério Público e uma polícia que nas grandes investigações utiliza a mídia a seu favor. Vamos pegar o caso da Lava Jato, por exemplo, e isso se replicou na Operação Zelotes, isso se replicou na Força Tarefa em São Paulo, na Força Tarefa no Rio de Janeiro. A cada nova fase da operação, a Polícia Federal, o Ministério Público e o órgão de controle, que é normalmente a CGU, convocam uma entrevista coletiva, divulgam um release do caso, e a imprensa participa dessa entrevista coletiva e compra essa ideia da acusação. Portanto, quando você tem uma fase de uma operação deflagrada, aquilo que está na mídia no primeiro momento é a versão da acusação, que já é uma versão, todos nós conhecemos, absolutamente condenatória, dando os fatos como verdadeiros antes mesmo do início do processo. O advogado, de outro lado, não tem, via de regra, a estrutura que a acusação e a investigação, a polícia e o Ministério Público têm para apresentar a sua defesa. São raros os advogados que utilizam uma estratégia de comunicação com empresas especializadas para apresentar as suas linhas de defesa à população. Via de regra, o advogado, no caso brasileiro, acha que tem entendimento claro sobre aquilo que o tratamento com a mídia, acha bacana dar entrevista e normalmente acaba cometendo grandes deslizes, inclusive facilitando a condenação do seu cliente. No caso dos Estados Unidos, o advogado, quando assume essa linha racial, por exemplo, de ser um crime de racismo, a condenação, na verdade, ser uma questão de racismo, ele vai para um programa nos Estados Unidos que também bate o recorde de audiência, um programa estilo Roda Viva. Enfim,
foi utilizada a mídia pelo advogado lá, e nós aqui no Brasil temos uma dificuldade grande enquanto defesa de utilização. Eu tenho defendido que nós não devemos, a defesa, irmos à frente para procurar a imprensa, mas também não podemos ficar inertes, na maior parte das vezes, quando sofremos essa interferência direta da mídia sendo utilizada pelo Ministério Público e pela polícia. Então, nós falamos das partes, falamos dos advogados, e aí ainda entra o papel do juiz, que no Brasil hoje sofre um problema estruturante, eu digo. Quando eu comecei a advogar, em 1992, era um momento, e nós vivemos esse momento longamente até hoje, em que, como diz o ministro Celso de Mello, o advogado, o juiz fala nos autos. O juiz não dá entrevista, o juiz não participa de debate público, o juiz não é uma figura conhecida. A partir do mensalão, e isso encontra o ápice na Lava Jato, o juiz passa a ser, e aqui não me refiro só aos ministros do Supremo, e não apenas ao ex-juiz Sérgio Moro, mas me refiro à magistratura de forma geral e sem generalizar, o juiz passa a ser protagonista na mídia do processo. Você tem ministros do Supremo dando opinião sobre todos os fatos, você tem ministros do Supremo participando de programas de televisão, você tem ministros do Supremo participando de entrevistas e não mais apenas de falar nos autos. Muitas vezes, e isso é grave, acabam adiantando, inclusive, o seu julgamento sobre determinados casos, por mais que evitem de fazer isso. Quer dizer, você pega as entrevistas e escuta o ministro dizendo: aqui eu não vou falar porque pode chegar um caso parecido. Mas, na verdade, ele não quer falar, porque se ele quisesse falar, ele falaria, porque dos outros casos todos ele comentou. E se trata também de uma utilização da mídia pela magistratura. Nós vimos o Ministério Público e a polícia usando a mídia, estamos vendo os advogados utilizando a mídia e estamos vendo a magistratura utilizando a mídia, quando na verdade nós deveríamos estar debatendo isso no processo. Essa influência da mídia, ela é absolutamente, a meu ver, negativa. A imprensa tem um papel fundamental, eu acredito que a imprensa deve atuar, deve ser uma imprensa investigativa, deve apurar os fatos, levantar os fatos, mas a hora que a imprensa toma partido, ela influencia brutalmente os julgamentos. E nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento de hiperexposição, uma hiperexposição que começou claramente no processo do mensalão e passou no seu ápice no processo da Lava Jato e continua nessa fase das grandes operações. Isso é um problema. A gente poderia passar 2, 3 horas falando sobre isso, porque você vai pegar o televisionamento, por exemplo, dos julgamentos pela TV Justiça no Supremo. Qual Supremo do mundo tem televisionamento dos seus julgamentos? Então, essa discussão da mídia é uma discussão muito importante e que me parece que nós temos um problema grave de hiperexposição. Deveríamos todos dar uma recuada nesse ponto, mas acredito também que não é esse momento ainda que nós estamos vivendo. A gente está numa crescente de hiperexposição na mídia. Isso aconteceu claramente no caso do O.J. Simpson também. É muito interessante você falando isso, né, sobre as diferenças, por exemplo, que nós vivemos hoje. Né? A série, por exemplo, diz que de todos, no caso do O.J., de todos os principais atores do julgamento, todos escreveram livros depois relatando a experiência. O único que não escreveu um livro sobre o julgamento foi o juiz. O juiz foi o único que se absteve de dar qualquer comentário até hoje sobre o julgamento, o lance Ito. Sobre a própria questão do Supremo mesmo, havia até na mídia norte-americana, um tempo atrás, uma discussão, porque um dos ministros da Suprema Corte, eu não me lembro qual agora, e os julgamentos não são televisionados, e as decisões também não são televisionadas, porque eles deliberam separadamente, né, fora da presença do público.
Havia anos já que ninguém não ouvia nem a voz de um determinado ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos. E isso foi facilitado, né, Felipe? Desculpe te interromper, isso foi facilitado não? Porque o juiz tinha uma ascendência nipônica, os japoneses, via de regra, são mesmo mais silenciosos, então o juiz realmente, no caso do O.J. Simpson, não se manifestou mediaticamente, e vale a pena para quem está nos ouvindo e assistindo, e eu mando um abraço para o Jovassi, para o Rodrigo, que são sócios do Felipe, e sempre uma honra estar com vocês no Espírito Santo, e é uma pena que depois da live a gente não vai almoçar no restaurante São Pedro, aí em Vitória, comer uma grande... vocês todos podem fazer uma pesquisa, eu não vou fazer a divulgação aqui de nenhum deles, mas fazendo uma pesquisa por Lava Jato livros, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de livros que foram lançados na Lava Jato. Quer dizer, você tem o livro das pessoas que trabalharam e quando eu digo Lava Jato, deixar claro para quem está nos ouvindo que não é a Lava Jato, quando eu me refiro a Lava Jato aqui em Curitiba, a Lava Jato, aspas, no Brasil todo. Quer dizer, hoje, por exemplo, e aí não é propaganda, mas o carcereiro do Cabral, do ex-governador Sérgio Cabral, acabou de lançar um livro contando a experiência dele com o ex-governador Sérgio Cabral na prisão. Então, cada personagem que participa dessas grandes operações lançou um livro. E eu fiquei muito impressionado, porque eu sou um leitor voraz dos temas relacionados às operações da Polícia Federal aqui no Brasil, e você pesquisa por Lava Jato, a quantidade de livros é monumental. E cá entre nós, a qualidade é zero, a qualidade é baixíssima. É um comentário de alguém que viu alguém entrando no camburão, saindo do camburão, a comida que o preso comia, quer dizer, não tem uma história que te amarre dentro do livro. Mas é um livro que vende. Por quê? Por causa da mídia. Desculpe te interromper, Felipe. Não, imagina. Isso aí até linka com o que a gente está falando, para um assunto que eu queria direcionar. No caso do O.J., uma das amigas da Nicole, a Faye, imediatamente lançou um livro, lançando sobre os podres assim, do relacionamento do O.J. com ela, abuso de drogas, e virou um best-seller instantâneo, assim, a ponto de ter que ser interrompido o julgamento para ver se aquilo não prejudicaria a parcialidade dos jurados. E isso nos leva até sobre mais peculiaridades até de um caso como esse, tendo como referência o júri. O júri ele é sensível, trata-se de pessoas que não são versadas na prática legal, e que um julgamento, nós sabemos um julgamento perante um juiz de direito togado, ele é muito diferente de como o mesmo julgamento perante os jurados. E isso fica muito evidente, por exemplo, na série, a ponto de como é calculado o impacto que cada informação que é levada ao processo ou que é exposta na mídia pode ter sobre os jurados. Eles lembram da incomunicabilidade dos jurados, mas que essa incomunicabilidade não é absoluta. O jurado recebe, num julgamento como esse que durou quase um ano, recebia visitas conjugais da família, sabia, não podia, talvez não assistir TV, mas sabia das fofocas, do que as pessoas conversavam, Então, no casos como esse, e você lembrou muito bem de um caso, que estava até então do Rodney King, que levou o gestor de Los Angeles em 1992, toda a influência desse julgamento, que ainda está presente quando quando policiais brancos foram absolvidos pelo espancamento de um taxista negro, e que levou uma revolta civil que foi muito comentada na série, como medo dos promotores de como resultado, dependendo de como fosse levado o julgamento do O.J., poderia levar uma nova revolta como essa. E até para a escolha dos jurados, tentando fazer um júri mais diversificado etnicamente, para que eventualmente o resultado não fosse atribuído a racismo. E essa atuação específica no júri, ela foi mostrada como levando muito mais o impacto no visual. Havia coisas, provas muito técnicas, e que a promotoria estava muito convencida
né, da condenação a partir de provas gigantescas, né, ligadas ao DNA, né, mas, ao mesmo tempo, mostra-se que havia sempre no julgamento um detalhe, uma preocupação com aquilo que poderia ser mostrado ali, né, ao vivo, algo, um grande momento, como eles chamavam assim. Por exemplo, um grande momento, né, para a defesa, um momento em que a luva não serviu na mão do O.J., né? O momento em que tem a discussão se ela não serviu, se o O.J. fez com que ela não servisse, né? Se a luva estava estragada pelo tempo, né? Muita coisa que pode ser feita. E até de técnicas da advocacia, né, nesse tempo, nessa discussão que foi discutida. A promotora chega em um momento que ela fala muito conscientemente, a promotora Clark, quando o promotor Darden dá a ideia de que ela vestisse, de que o O.J. vestisse a luva, ela fala: você nunca entrega o comando, o controle da demonstração de uma evidência para a parte oposta. Você nunca, porque você não sabe qual o resultado pode vir daí. E isso na frente dos jurados ainda. Isso me lembrou até de um artigo escrito há um tempo atrás pelo Alexandre Moraes da Rosa, em que ele fala sobre perguntas em audiência. Ele fala: o advogado não faz uma pergunta na audiência, ele já não saiba a resposta antes, né? O advogado ele não é o Sherlock Holmes aqui da audiência. Ele não vai lá para descobrir algo, ele vai para provar algo que ele já sabe, né? E isso, né, teve resultados muito diretos nesse julgamento. Esse episódio da luva é lembrado até hoje, assim como outros episódios do que aconteceram ali. Eu queria que você também, né, nos falasse um pouco sobre qual é a sua visão, a sua percepção sobre isso. E você tem uma boa lembrança, e aqui a antiga escola de direito penal, eu gosto de dizer, old school, nós seguimos à risca esse ponto que você colocou. Ou seja, numa audiência no Brasil, com testemunha de acusação sendo ouvida, você não fará perguntas se você não souber a resposta. A testemunha da acusação, via de regra, você não sabe a resposta que ela vai dar. Portanto, fica uma dica para aqueles que estão nos assistindo, os advogados, de que você, como o Felipe colocou, você não é o Sherlock Holmes, você não é o investigador, esse não é o teu papel. Esse é o papel da acusação. E eu sempre gosto de dizer, e hoje há uma grande discussão sobre isso no processo penal, o Juvassi diz que essa é uma dica de ouro, que é a seguinte: como o processo penal hoje está de ponta cabeça, o Ministério Público não precisa, de forma geral, provar nada, ele cria uma tese, faz uma suposição, chama a imprensa compra, há uma condenação pela sociedade, o juiz é um juiz acusador, ele próprio faz as perguntas até mais fortes do que do próprio Ministério Público, e a defesa acuada no processo, ela acaba também fazendo perguntas para ver se ela descobre alguma coisa. Na verdade, eu tenho como regra assistir. Eu assisto tudo isso, porque ao final e ao cabo, se não houver a prova pelo Ministério Público, o meu cliente será absolvido. Mesmo que isso não aconteça em primeiro grau, e em segundo grau o juiz está mais distante da prova e, portanto, ele sai dessa pressão midiática, sai dessa pressão do primeiro grau. Via de regra, as sentenças condenatórias são, inclusive, diminuídas a pena em segundo grau, e depois você fica com toda a questão para ser discutida no STJ e no Supremo, que estão ainda mais distantes dos fatos e que, portanto, não é você que deve investigar, é o Ministério Público que deve fazer a prova. O Cássio, que também está nos assistindo, diz que o advogado não vai para a audiência para descobrir nada, ele vai para produzir a prova. Exatamente, e aqui eu volto para a pergunta do Felipe, e ontem à noite eu estava discutindo, me preparando para a live com o Guilherme Lucchesi, amigo de todos nós, e que aí sim é um advogado habilitado para atuação, inclusive nos Estados Unidos, filiado à ordem nos Estados Unidos, com atuação permitida perante a cidade de Nova York, e a construção do julgamento nos Estados Unidos é diferente. Então, vamos pegar aqui o caso do júri. No Brasil, você, por exemplo, não tem um trabalho que eu chamo, e que a doutrina chama de jurimetria. Vamos pegar o caso do Doc Street.
um júri famosíssimo, com a defesa do Evandro Lins e Silva, também uma figura máxima da advocacia. Tem um livro chamado A Defesa Tem a Palavra, e que vale a pena, precisa ser lido, que ele conta histórias dos grandes júris. Nesse caso do Dock Street, o Evandro, ele faz um memorial e ele, antes do julgamento, com base na lista de jurados, comparece na casa de cada jurado, entrega esse memorial, conversa sobre o caso e, nas suas anotações, anota quais foram as impressões que ele teve do jurado, para que ele pudesse exercer em plenário a prerrogativa de recusa peremptória de até 3 jurados. Quer dizer, no Brasil, o Ministério Público e a defesa podem recusar cada um 3 jurados. Quer dizer, para aqueles que não estão acostumados com o rito do júri, há uma lista de jurados, há um sorteio de jurados, esse sorteio é para aquele júri. Com esses que foram sorteados, que são sorteados numa sessão anterior, o Evaristo vai à casa de cada um e entrega um memorial. E ali ele anota as impressões e, portanto, ele tem uma escolha melhor dos jurados. Nos Estados Unidos, isso é uma ciência. Quer dizer, você tem um serviço paralegal nos escritórios de advocacia, porque lá praticamente tudo se trata de júri, seja na esfera penal, seja na esfera civil. Quando você não tem o acordo antes do julgamento, quando você não tem uma saída das partes antes do julgamento, via de regra vai a júri, a gente não vai se aprofundar no sistema americano. Mas eles têm nos escritórios paralegais, pessoas que não são formadas em direito, mas que fazem única e exclusivamente uma construção do júri. O resultado disso, no caso do O.J. Simpson, são 12 jurados, majoritariamente negros, se não me foge a memória, 9 negros, um hispânico e 2 brancos. Se não me foge a memória, majoritariamente formado por mulheres. Por que isso acontece? Porque há um estudo, tanto do Ministério Público quanto da defesa nos Estados Unidos, que vasculha a vida daquele jurado para verificar, com base na rede social, amigos, trabalho, influências, como que ele vai se posicionar perante uma causa. Então, se você tinha um componente racial naquele júri do O.J. Simpson, e você tem no Brasil um componente racial em boa parte dos julgamentos também, você tendo um júri majoritariamente negro, você tem mais chances do que se você tiver um júri branco. Não vou entrar aqui também no racismo nos Estados Unidos, nem no racismo brasileiro, que hoje não é objeto da live, mas nesse aspecto racial dos julgamentos a gente precisa entrar. Como que você enxerga um marido que mata uma mulher? Esqueça que seja negro. Você enxerga de determinada forma. Como que uma mulher enxerga? Enxerga de outra forma. Como que o teu colega de trabalho enxerga? Enxerga de outra forma. Cada um tem uma estrutura mental que será levada para o julgamento do júri e que, por mais que a prova seja produzida, ela vai adicionar algo àquilo que você já tem em mente, não sobre o caso em si, mas sobre como você enxerga aquele fato, mesmo que ele não aconteça com você. Então, essa jogada no júri é um ponto que nós exploramos nada no Brasil e que nos Estados Unidos é uma ciência. Para quem gosta de uma literatura muito leve, para ler numa sentada, mas que tem um fundo de cena verdadeiro, os livros do John Grisham, além de serem filmes, são livros excelentes que tratam sobre essa questão da jurimetria. Não tem nada de técnico no livro do John Grisham, é um livro absolutamente leve, mas na construção do jurídico ele conta como é que isso funciona nos Estados Unidos. Também a questão da prova é diferente, e a questão da luva que o Felipe contou é uma das grandes questões que eu fico sempre pensando quando falo do caso do O.J. Simpson. Porque nos Estados Unidos você leva a prova, na verdade você produz a prova no plenário. Então, diferente do Brasil, que você tem um caderno processual, você tem um processo físico ou eletrônico, mas que a prova já está ali,
nos Estados Unidos, essa prova é levada no plenário. E ali foi um erro grosseiro, na minha opinião, de você pedir para o O.J. Simpson vestir a luva. Porque nós todos, e pelo menos do documentário da ESPN, mostra a cena real dele colocando a luva, aparentemente a luva é menor do que a mão dele. Mas se você olhar pelo ângulo da mão dele, ele também não põe a mão como a gente veste uma luva. Ele põe a mão assim. Então, imagine um jogador de futebol americano, amado pelo povo americano, ganhou todos os troféus possíveis quando jogava futebol americano na liga universitária. Foi um jogador muito famoso quando jogou a liga da NFL, premiado. Imagine o tamanho da mão de um cidadão desse para segurar uma bola de futebol americano, enfim. E eu não sei que tamanho de luva caberia na mão dele se ele vai vestir a mão desse jeito. Agora, você não veste uma luva desse jeito. Agora, por que isso aconteceu no plenário? Aconteceu porque o promotor, a promotora, enfim, pede para ele vestir a luva numa aposta de que a luva caberia. Então, são questões muito interessantes sobre a atuação do advogado no júri, que aqui no Brasil nós temos o júri para os casos de homicídio, todos sabem, nós não levamos a júri outras situações, nem no cível, etc. Mas que lá é muito, muito desenvolvido. Sim, sim. Tudo que você falou aí fecha muito bem, é uma coisa muito interessante. E você falou também sobre essa questão do júri e da formação do que o jurado tem em mente quando ele vai para o julgamento, como a defesa e a acusação, né, nos Estados Unidos já tem uma consciência de que o jurado não pensa como eles acham que pensa. Né? E isso, no caso do O.J., é muito marcante. Né? Há uma representatividade aqui, né, e uma divisão racial, nesse caso, que ficou claríssimo na época. Né? Pesquisas de opinião, na época, diziam que uma faixa de 85% a 87% dos americanos brancos, né, acreditavam na culpa do O.J., enquanto, né, para os afro-americanos essa culpa, essa porcentagem cai para 27%. Né? E que, por exemplo, a argumentação que era utilizada, por exemplo, os afro-americanos estavam muito mais abertos para entender a questão da violência policial, né, e de uma possível forja na produção das provas como algo possível, né, diante da situação, né, mostrando que esse racismo, essa atuação seletiva, né, na polícia, né, de Los Angeles e dos Estados Unidos como um todo, é algo, né, que a população branca não levava em alta conta, né, e que não foi pensado da maneira correta no impacto disso que teria sobre os jurados. Né? A própria questão da violência doméstica, né, mostra que uma jurada ela foi dispensada em um momento da série porque ela foi vítima de violência doméstica, ela não reportou isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, perguntada essa jurada depois, ela disse que essa linha de argumentação da promotoria não estava convencendo os jurados. E, inclusive, ela mesma, o fato dela ser vítima de violência doméstica naquele caso, não quer dizer que ela acreditasse na culpa do O.J., né? Porque havia um outro histórico, uma outra questão, né, de fundo, de violência policial, né, que acredito que a promotoria não deu a devida atenção, não julgou corretamente os impactos disso. E aqui a gente entra também num tema, né, do que a promotoria, por exemplo, acreditou na força da prova técnica, na força do DNA, na força que estava sendo colhido, né? Mas, ao mesmo tempo, como o trabalho da defesa foi de desconstruir esta prova técnica. Né? Uma atuação ainda do Barry Scheck, né, principalmente, né, que foi o advogado mais ligado ali nessas questões da análise do DNA, né, que tentou a todo momento desconstruir, né, mostrando que a prova poderia ter sido facilmente contaminada, não houve a preservação da maneira devida, e jogando dúvidas a todo momento sobre isso. Né? E aí, aqui no Brasil, a gente está tendo recentemente uma inovação que veio com um pacote anticrime, introduzindo a cadeia de custódia de provas, né, para
para tentar trazer um pouco mais de controle sobre a prova que é produzida pelo Estado. E nisso da prova, a gente vem para o indúbio, para o réu mesmo, que foi discutido ali no jurado, ao final. Os jurados discutem nos episódios finais sobre a culpa, né? E vários vêm e discutem, não, mas ele fez, ele não fez. E uma jurada, ela falou uma coisa de uma consciência que eu acho, né, como jurado, impressionante, assim. Ela diz, não, mas não é sobre isso, porque eu acho, ele pode ter feito, eu até acho, mas você pode dizer que neste julgamento eles provaram isso para além da dúvida razoável, e aí a maioria dos jurados fala, não, que não é possível que houve isso. E talvez o ponto alto disto na série seja também um momento icônico, que para mim talvez tenha sido quando a defesa venceu esse caso, foi quando eles chamaram o policial Mark Fuhrman, né, que tinha um histórico de racismo, né, para depor, né, e ele, sabendo que poderia ser acusado de perjúrio por ter mentido anteriormente na corte, ao dizer que nunca usou palavras ofensivas, né, quando perguntado diretamente, foi perguntado, você plantou alguma prova neste caso, ele se reserva o direito ao silêncio de permanecer calado. Isso é aquele caso assim, que demole, né, a confiança que o jurado traz na acusação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa formação do indúbio pro réu, sobre esse significado da dúvida razoável. E aqui nesse ponto que você coloca do policial, me traz à lembrança um fato cultural muito importante, que nos Estados Unidos e a maior parte da Europa, nós temos a verdade como necessária e a mentira como um crime de perjúrio. Então, é gravíssimo você mentir em um processo judicial. É gravíssimo, é um crime grave. Isso faz uma diferença estruturante no processo muito grande. Os advogados trabalhistas que estão nos assistindo sabem bem disso. Quem atua no crime nunca deixou de ouvir que a prova testemunhal é a prostituta de todas as provas. Portanto, no Brasil nós não temos essa cultura, e aqui não me refiro a uma cultura jurídica, mas a uma cultura como sociedade da verdade. Você consegue imaginar algum de nós que está aqui advogando, ou o Ministério Público, ou o juiz, enfim, ou a Luciane Maluf, que é assessora na Justiça do Trabalho, você consegue imaginar alguém entrar numa audiência como testemunha, receber essa pergunta que o Felipe mencionou, se o senhor plantou alguma prova, produziu alguma prova, trapaceou em alguma prova no processo, e a pessoa responder que se reserva o direito de ficar em silêncio. Quer dizer, nós conseguimos imaginar um policial militar que ainda hoje, um policial civil que ainda hoje, nos pequenos crimes, são as únicas testemunhas, quer dizer, aqueles policiais que prendem um jovem negro, que prendem um jovem da periferia, e que são as únicas testemunhas do fato e que são ouvidas em juízo como testemunhas do fato. Isso é um absurdo. Eu brigo com isso desde que comecei a advocacia. Quer dizer, o policial que faz a prisão, ele não pode ser testemunha do fato, ele pode ser informante do fato, ele pode contar como que o fato aconteceu, mas ele não pode ser uma testemunha do fato que vai ser utilizada na condenação. E na pergunta do Felipe, nós conseguimos imaginar que um desses policiais chegue e diga, não, quando eu prendi o jovem com 2 gramas de maconha, com meio cigarro de maconha fumado, eu tinha dúvida se era dele. Jamais isso vai acontecer. Aqui só se trabalha com a certeza. O policial tem certeza, a acusação tem certeza, a testemunha tem certeza. Então, esse ponto é muito importante. Por que esse ponto é importante, além da questão estruturante? Porque ele forma o que o Felipe nos adiantou, que é fundamental no processo penal. Havendo dúvida, nós temos a obrigação de
trabalhar com indúbio pro réu. Eu tive a oportunidade de semanas atrás de conversar numa live com o Bretas, Adriano Bretas, que está disponível nos nossos canais do YouTube, do Arnes de Oliveira e Andreazzi, que justamente ele estava contando a dificuldade de você conseguir valer a dúvida razoável para a absolvição de um réu, ou no caso específico que nós discutíamos, na pronúncia, que é justamente a decisão que leva a pessoa a julgamento pelo tribunal do júri. E isso ficou invertido no processo penal brasileiro. A dúvida razoável, ela passou a ser interpretada por conta desses processos midiáticos, que é o que está norteando toda a nossa conversa hoje. A dúvida razoável passou a ser usada a favor da acusação, dizendo à acusação que isso é um benefício a favor da sociedade. Na verdade, o processo penal é construído numa base totalmente diferente. O processo penal é construído numa base em que, havendo dúvida razoável, ele conduz à absolvição do réu, não à condenação do réu. Significa dizer que, no caso do O.J. Simpson, a defesa, exatamente como o Felipe colocou, ela desconstruiu a tese de acusação. Quem matou a ex-mulher do O.J. Simpson? Até hoje ninguém sabe. A justiça disse que não foi ele. A justiça decidiu que não foi ele. Agora, quem matou? O crime é grave, esse crime é grave, esse crime é um problema, mas isto é uma situação que tem que ser resolvida pela polícia na investigação e pelo Ministério Público na acusação. Não é a defesa que no processo vai construir quem matou. Isso é problema da acusação e da investigação. E há uma inversão nessa lógica. No Brasil, nós assistimos claramente essa inversão. Eu não sou um advogado de júri, atuei muito no júri, especialmente no começo da minha advocacia, sou fã do Tribunal do Júri, acredito que é um sistema que funciona, que deve permanecer, gosto muito. O Tribunal do Júri aqui em Curitiba é 2 quadras do meu escritório, o Felipe esteve aqui, o Rodrigo que está nos assistindo, o Cássio, o Jovassi, tive a honra de recebê-los, nós passamos na frente do Tribunal do Júri. Não são poucas as vezes que eu vou ao Tribunal do Júri assistir os julgamentos, porque sou um fã do Tribunal do Júri, e cabe ao advogado de defesa no júri, e em outros casos, trabalhar com essa dúvida razoável que foi bem trabalhada no caso do O.J. Simpson. Bem, Malus, a gente está chegando nos finalmente aqui, infelizmente, da nossa live. É o tempo que passou tão rápido e é um assunto tão rico que tentando ser tratado que eu fico chocado que a gente só tenha realmente 4 minutos, né, antes de dar 1 hora de live. Né? E eu queria agradecer muito, né, primeiro a sua participação, né, por estar aqui com a gente, por ter cedido esse tempo, né, para conversar dessa maneira gostosa, dessa maneira informal, né, de uma maneira muito aberta e amiga, como é da sua natureza, conversar, né? E para todos aqueles aqui que ainda estão com a gente, né, temos muitos amigos aqui, né, temos a doutora Jéssica aí do seu escritório, né, temos o doutor Rafael Guedes, que nos honrou com a participação, o doutor Davi Metzger, né, os Peppers, né, nossos grandes amigos Carlos Fernando, Vitor Pacheco, o Vinícius está aqui também, e todos Ana os outros, Cássia. né, Ana Cássia, né, tantos outros que nos brindaram aqui, além de outros amigos, a Emily, outras pessoas, né, que estão por aqui. É muito bom estar contando com vocês. E gostaria até de deixar já o convite para as próximas. Né? Ainda não temos um dia para quando será a próxima, mas que o nosso primeiro passo foi dado. Né? A partir desse, nós vamos programar novas lives sobre esse tema, né? Com outras obras, com outras, embora este próprio já desse pano para manga para muita coisa mais. Sobre o peso desigual nas mulheres da advocacia, que foi brilhantemente abordado na série, sobre as questões de culpa legal, culpa moral, sobre o racismo e violência policial. Vale muito a pena, né, para quem não assistiu, assistir a série. Tem um livro, né, que foi traduzido. A série foi baseada num livro, esse livro foi traduzido para o português pela editora, acho que é a Dark Side, né, O Povo contra O.J. Simpson. Com muito material documental,
E, enfim, foi muito bom contar com você. Eu gostaria, Marlos, acho que nós temos ainda 2 minutos, né, antes de encerrar, abrir para suas considerações finais, para sua fala final, para o encerramento. Quando faltar 1 minuto, Felipe, ele vai aparecer na tua tela, você me avisa que eu quero colocar a cereja do bolo dessa manhã maravilhosa que a gente teve aqui. Eu fui pesquisar onde é que está o O.J. Simpson, e o O.J. Simpson está vivendo de assinar autógrafo, o O.J. Simpson está jogando golfe, o O.J. Simpson está bombando nas redes sociais, no Twitter, e o mais impressionante, e eu não sabia disso, o O.J. Simpson escreveu um livro dizendo como, depois que ele foi absolvido, e vejam, ele foi absolvido no criminal e foi condenado no civil. No civil ele foi condenado a pagar uma indenização milionária para a vítima. E ele escreveu um livro, e esse livro se chama Como, se eu fosse o homicida, como eu teria matado a minha ex-esposa. 1 minuto. Pareceu que 30 segundos, Marlos. 30 segundos. O meu pareceu para 30. Esse livro virou um grande assunto falado, a família entrou com uma indenização e conseguiu mudar o título do livro para Como eu mataria a minha ex-esposa, Confissões